Bom, a questão 1 da Unisc diz o seguinte: duas cargas positivas são separadas por uma distância d, em consequência a força vale F, né? Se apenas o valor da carga Q2 é duplicada, então a carga Q2 passou a valer 2Q2, né? E a distância que separa as cargas foi reduzida pela metade, então a distância valia d, a distância foi reduzida pela metade, passou a valer d sobre 2. Aí ele pede a força nova. Bom, o que vai ser essa força nova? É uma questão bem simples, né, de fazer, desde que tu tenha a manha das proporções. Força e carga diretamente proporcional. Se uma carga aumenta 2, a força aumenta 2. Então ela já vai passar a valer 2F. Se a distância diminui 2, a força aumenta 4. Então tu tem que multiplicar por 2 e depois multiplicar por 4. A tua força nova vai ser 8 vezes maior a tua força velha. Dinamarca. A questão 2 pede só a fórmula da lei de Coulomb, né? Tipo de questão que não dá para errar, né? Q sobre a distância ao quadrado, no caso ele está usando a distância aqui como R. Essa questão 3 diz o seguinte: durante uma experiência em laboratório, para determinar a relação entre duas cargas elétricas Q1 e Q2 de duas pequenas esferas carregadas, coloca-se uma de cada vez a uma distância R1 e R2, respectivamente, de uma terceira esfera carregada, e mede-se os valores das forças F1 e F2 que atuam sobre as respectivas cargas. Então, olha só, como é uma questão meio chatinha, né, de álgebra, desenha. Tu tem a carga 1, e aí essa carga 1 foi colocada próxima de uma carga 3. Depois a carga 2 foi colocada próximo também dessa mesma carga 3. Né? A distância entre as cargas aqui é R1, a distância aqui é R2. E aí diz que a carga 1 ficou submetida a uma força F1 e a carga 2 foi submetida a uma força F2. Ok? Claro que essa mesma força está na carga 3, mas não vou desenhar porque não vem ao caso. Aí diz que observa-se que para R1 o dobro de R2, a força 1 é 2 vezes a força 2. E aí ele quer saber a relação Q1 e Q2. Então parte disso aqui, ó. Isso aqui que ele já te deu, ó. A força 1 é o dobro da força 2. Então o que é a força 1? Vai ser K vezes a carga 1 vezes a carga 3 dividido pela distância ao quadrado. Aqui tu também vai ter, aqui tu vai ter o 2, né? Que é 2 força 2. A mesma constante, aí aqui no caso é a carga 2, a carga 3 e a distância entre elas elevada ao quadrado. Corta o K, corta o K, corta a carga 3, corta a carga 3, por isso que não precisa ter o valor da carga 3. Então, a carga 1 não sei. A distância entre a carga 1 e a carga 3 é R1, mas diz que R1 é o dobro de R2. Então, o dobro de R2 é a distância, tudo elevado ao quadrado, ao parênteses. Aqui tu vai ter o dobro da carga 2 e a distância que é somente R2 ao quadrado, porque é só R2. Multiplica cruzado, tu vai ter que Q1 multiplicado por R2 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes Q2 e aqui tu vai ter 4R2 ao quadrado, né, amiguinho? Tá, cancela R2 ao quadrado, cancela R2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Então a carga 1 é 8 vezes a carga 2. Como a carga 2 vai ser dividida aqui na razão, vai ficar aqui carga 1 sobre carga 2 é 8. É uma questão bem algébrica, tá? Não é uma questão difícil, mas é bastante algébrica. Questão número 4 já é uma questão teórica, eletroscópio de folhas. Opa. Tá. Se aproximarmos da esfera do eletroscópio inicialmente neutro, sem tocá-lo, um corpo C, podemos afirmar que... Bom, eu aproximo um corpo C, o que vai acontecer aqui? Eu vou polarizar o eletroscópio. A parte de cima do eletroscópio vai ficar positiva e a parte de baixo do eletroscópio vai ficar negativa. O que vai acontecer aqui com essas folhas de metal? Elas vão se abrir, elas vão se afastar.
mas ele não foi eletrizado, ele foi polarizado. Então, o sinal da carga que aparecerá na esfera do eletroscópio e em suas folhas será positivo. Não, em suas folhas será negativo. A 1 está errada. Então, se a 1 está errada, deu, né? As folhas do eletroscópio se fecharão. Não, a 2 está errada. As folhas vão se afastar porque as duas ficam negativas. Então, a 2 está errada. Se o corpo C encostasse na esfera, opa, agora é outra coisa. Elétrons de C seriam transferidos para a esfera? Sim, porque o C tem excesso de elétrons, ele é negativo, neutralizando sua carga positiva. Sim, esses elétrons aqui vão neutralizar essa carga positiva aqui e esses negativos aqui vão ficar em excesso, por isso que todo o eletroscópio vai ficar eletrizado negativamente. O 3 está correto. Afastando-se o corpo C após seu contato com a esfera, o eletroscópio ficará eletrizado com carga negativa. A 4 está correta também, porque tu fez uma eletrização por contato. Após seu contato, como o corpo C era negativo, todo o eletroscópio fica negativo. Então, Dinamarca, 13 e 4. E a da PUC diz que uma esfera metálica neutra é suspensa por um fio isolante. Então, isso aqui é um pêndulo, né? O eletroscópio de pêndulo. Quando um bastão feito de material isolante positivamente carregado, então eu pego um bastão positivo, é posicionado sem encostar nela, então é uma indução, observa-se que a esfera. O que a gente sabe? Que essa esfera vai ser atraída pelo bastão, né? Vai existir uma força de atração entre eles, mas que a esfera vai continuar neutra, ela apenas fica polarizada. Então é repelida, nada a ver. É atraída para o bastão, porque a esfera se torna negativa. Não, ela se polariza, não se eletriza. É atraída pelo bastão porque o número de prótons é menor que no bastão. Não, nada a ver. É repelida pelo bastão porque ocorre um rearranjo de prótons na esfera. Não. É atraída para o bastão porque ocorre um rearranjo dos elétrons na esfera, que continua neutra. Equador, né? Os elétrons se rearranjam, os elétrons vão se aproximar aqui dessa carga positiva e vai rolar uma atração. Beleza? Melhor resposta da letra E.